No vídeo de hoje eu vou comentar a entrevista do presidente da Petrobras. Ele fez uma entrevista no Roda Viva essa semana e a gente selecionou alguns trechos que eu vou comentar ao longo dos próximos dias, que eu acho bastante relevante essa entrevista. E no vídeo de hoje a gente selecionou o trecho que ele fala da margem equatorial, que é uma oportunidade muito grande para a Vale. Mas antes de botar o trecho da entrevista, eu já faço aquele convite para você se inscrever no canal. Vamos ver o trecho da entrevista do presidente Jean Paul Prats. Presidente, por falar nisso, no fim de semana o senhor fez uma série de postagens no antigo Twitter celebrando que a Petrobras estava prestes a receber autorização do IBAMA para iniciar o que o senhor chamou de campanha exploratória da chamada margem equatorial. O senhor dizia lá que se referia a uma licença que estava prestes a sair para a chamada Bacia Potiguar, lá no seu estado, Rio Grande do Norte. Mas a todo momento o senhor fazia paralelos com a possibilidade de explorar a foz do Amazonas, onde a gente sabe que ainda não há nenhuma perspectiva para o IBAMA mudar o seu posicionamento técnico, que é contrário a essa exploração. Esse tipo de postagem, que foi antecedida, aliás, de uma informação até equivocada por parte do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que já teria sido assinado, quando na verdade só foi assinado hoje, e se trata só de uma renovação para uma concessão já existente. Isso é uma forma de aumentar a pressão política sobre o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente? E eu queria saber, na parte técnica, o que a Petrobras está fazendo de efetivo para responder aos questionamentos do IBAMA? Não, Vera, olha só, algumas coisas têm que ser colocadas no contexto correto desse processo, que é um processo amplo. O detalhe é que o ministro, quando falou, a licença já estava assinada, é porque tem um boleto para pagar da licença que saiu na sexta, no final do dia, e aí, enquanto não pagava essa taxa, a gente não podia anunciar, né? Assim, o próprio IBAMA não podia anunciar oficialmente isso, mas ele estava correto, já estava emitida, digamos assim, a licença, e então passou-se a se comentar isso. Mas, na verdade, o que é isso? É uma campanha exploratória de 16 poços em vários blocos situados na chamada margem equatorial brasileira, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte ou vice-versa, enfim. Mas que é toda a margem que vira para o Equador, por isso chama margem equatorial. A outra é a margem atlântica, que é virada para o Atlântico, que é onde está a Bacia de Campos, Santos, etc. Esse processo começou, o ingresso dos pedidos de licença começou em abril do ano passado, né? E com uma sequência, uma fila de pedidos de licença. A Foz do Amazonas, ou melhor, o setor da Foz do Amazonas, que chama-se Amapá Águas Profundas, recebeu uma prioridade pela Petrobras por ser mais próximo lá da Guiana, que tem toda aquela similaridade geológica, geofísica, e os geólogos todos apontam que ali teria uma área de grande prospecção, de prospectividade de petróleo, e seria uma novidade. A Bacia Potiguar já tem produção. Sim. Né? E esse poço, como você bem disse, é a sequência de um outro poço furado em 2015, que depois disso tudo foi abandonado, meio que deixado para depois, e agora nós estamos voltando. Mas a relevância dessa licença é porque ela, na verdade, demonstra, ou deixa a Petrobras, permite à Petrobras mostrar o serviço dela atualizadamente. Você lembra que o licenciamento lá do Amapá, ele foi até um momento em que ia haver um grande simulado de operações, que era a APO, avaliação pré-operacional, e aí, nesse momento, o IBAMA mudou, né, o governo mudou tudo, e nós compreendemos e respeitamos sempre a posição do IBAMA e da ministra Marina de reorganizar o IBAMA, né, e todas as pessoas que participavam desses licenciamentos, e fazer novas exigências. Então, foram feitas novas exigências, é um processo que está em curso. Nós não consideramos absolutamente que esse processo terminou com uma negativa, tanto que há um recurso lá que está esperando resposta. Há outros recursos em licenças parecidas, por exemplo, em Barreirinhas, que estão esperando 2 anos a resposta. É normal na relação do órgão ambiental, como não há um prazo legal, e alguns advogam que não deve haver mesmo, que o meio ambiente requer todo o tempo de análise que for necessário, então nós respeitamos isso, que haja esse interregno. Entre mentes, o próprio IBAMA pegou as outras licenças, foi analisando e diz, olha, essa daqui dá para vocês irem fazer a avaliação pré-operacional imediatamente.
fez as exigências, fizemos a avaliação pré-operacional há 2 semanas atrás, foi um sucesso, muito bem sucedido, foram muitos recursos empregados, mais de 1.000 pessoas envolvidas nas praias de Fortaleza, de Ceará e Rio Grande do Norte, na verdade, você simula um grande vazamento, como se estivesse chegando um vazamento próximo da praia, e isso foi muito bem sucedido, então prosseguiu com o processo de licenciamento. Eu acho que isso é um belíssimo começo em direção ao Amapá, porque por todas as exigências que já foram feitas no Amapá, com centro de despetrolização de aves, 2 aeronaves, 8 barcos, uma estrutura equivalente à da Bacia de Campos hoje para fazer um poço, sendo que a Petrobras tem um histórico de perfuração de poços que não aponta nenhum incidente de vazamento e nenhum incidente de blowout em mais de 3.000 perfurações offshore, em águas profundas inclusive. Então, assim, eu acho que está bem tratado esse processo. E ele vai ocorrer, essa licença vai ocorrer, né, ao longo desse aprendizado novo que o novo IBAMA tem o direito de ter. Bom, vamos lá. Eu acho que essa história da margem equatorial, ela pode representar uma enorme oportunidade para o Brasil, né? O ministro de Minas e Energia, ele deu o apelido de passaporte para o futuro, né? Eu não sei se é tanto, não pela riqueza, mas pelos desperdícios que historicamente existe quando existe uma riqueza natural grande, não só no Brasil como em países emergentes. Porém, se a gente for para os países vizinhos nosso, né, aqui um país próximo da gente, a Guiana, a gente pode ver que é um país que está passando por uma transformação positiva enorme. Por quê? Porque lá foram descobertas, anos atrás, reservas de petróleo relevantes e, como é um país pequeno, não tem tanta gente, o PIB tem crescido de maneira relevante, né? São reservas importantes, têm trazido bastante riqueza para aquela região. E como a Guiana não fica tão longe ali dos estados do norte do país, né? Do Amapá até o Rio Grande do Norte, existe uma possibilidade de que o que vem da Guiana teria para cá, né? Então isso significaria um potencial muito significativo para Petrobras, né? Qual que é o desafio para a exploração? Hoje ele é um desafio regulatório. Existem algumas licenças do IBAMA que precisam ser expedidas para que essa exploração possa ser realizada, né? Na minha concepção, a exploração em águas profundas, né, em águas rasas também, como existe uma distância muito grande do continente, está em perfeita harmonia com o que existe de melhores práticas ambientais. Se a gente for pegar a história da exploração em mares, né, exploração em águas profundas e águas rasas, você conta nas mãos os acidentes que ocorreram nos últimos anos, né, aliás, nas últimas décadas. Então foram muitos poucos acidentes que ocorreram em margens profundas, né? No Brasil os registros são baixíssimos. Então eu não vejo nenhum conflito entre a exploração sustentável do petróleo em alto mar com as melhores práticas ambientais. Então eu acho que é uma tendência com o tempo que essas licenças elas sejam liberadas, né? E assim a Amazônia vai ser bem preservada, tenho certeza disso. Bom, qual que é a minha opinião a respeito da margem equatorial em si? Bom, eu acho uma ótima notícia quando a Petrobras ela está aberta a fazer investimentos naquilo que ela faz bem, né? Uma das qualidades da Petrobras é o seu corpo técnico, o seu know-how de exploração de petróleo em alto mar, né? Acho que tem poucas empresas no mundo que têm um time tão capacitado, que tem profissionais tão bem qualificados e um know-how como tem a Petrobras. Então eu fico muito feliz quando a Petrobras ela investe naquilo que é core para ela. Quando ela foge do core, eu costumo ficar um pouco preocupado, mesmo porque o histórico da Petrobras ele é um histórico não tão positivo quando ela foge
do core. Então eu fico feliz com o investimento da Petrobras na margem equatorial. Qual é o risco, né? E daí é o risco inerente à atividade de exploração de petróleo. Você consegue fazer algumas estimativas, né, com sondas, etc. Mas como diz um amigo meu que é da indústria de petróleo, ele fala assim, petróleo você só descobre quando você fura, né? Porque você vai descobrir muito depois que está com o buraco feito no chão. Você vai descobrir a pressão, você vai descobrir muito da quantidade. Não dá para ter todas as informações a respeito de uma reserva só com sondas, né? Então você tem que descobrir na prática. Então existe esse risco. Quanto que tem de reserva? Existem algumas estimativas de 5, 10 bilhões de barris, foi o que eu encontrei na internet, que é uma reserva significativa, ajuda muito na contabilização de reservas da Petrobras, mas petróleo é aquilo, você descobre quando fura. Então, de fato, existe esse risco. Porém, existem vários indícios, né, de que ali as reservas elas são significativas. E para uma empresa de exploração e produção de petróleo, é muito importante que ela esteja constantemente indo atrás de novas reservas. Por quê? Porque ela tem as reservas atuais dela, lá tem os poços, o pré-sal, etc. E que, apesar de serem reservas até grandes, as reservas da Petrobras, elas são finitas, né? Conforme o tempo vai passando, a ampulheta está virando, assim, tem cada vez menos reserva, porque ela está te extraindo aquelas reservas que ela tem e está comercializando aquele petróleo. Então, em teoria, as reservas elas caem todo ano. Para não ir para zero, a empresa precisa repor. Então, eu acho que esse é um excelente motivo para buscar novas reservas, né? Você tem que, no mínimo, repor aquilo que você tem em estoque, senão você vira uma empresa que pode ficar, inclusive, sem reservas, e daí você fecha as portas. Então, é muito importante para uma empresa de exploração e produção de petróleo que ela esteja constantemente buscando novas reservas, e aparentemente esta reserva ela tem características positivas pelo que existiu de indícios até agora. Bom, alguém pode falar, Thiago, e a demanda por petróleo, né? A demanda por petróleo ela vai continuar crescendo, tá, pessoal? Julho desse ano representou o maior consumo da história da humanidade de petróleo, apesar das iniciativas de energias limpas. O consumo de energia do mundo cresce, que por mais que as energias limpas ganhem participação, não é suficiente para repor aquela oferta que a indústria de petróleo trouxe, né? Eu sempre dou o exemplo da indústria de carvão. O carvão era a principal fonte de energia do mundo na década de 60, 70. Ela foi substituída pelo petróleo, né? E desde então, né, desde que o carvão deixou de ser a principal fonte de energia do mundo, ele não é mais a líder, ele foi substituído pelo petróleo, né, na liderança. Mesmo assim, o consumo de carvão duplicou da época que era o auge. Então, as estimativas é de que o petróleo ainda vai ser relevante para os próximos 50, 60 anos. Existem usos que a humanidade ainda não soube substituir com outras alternativas. Então, navios de grande porte, automóveis de grande porte, né? Então, aviões também. Então, a gente vai usar petróleo durante muito tempo, mesmo porque também é um combustível bastante eficiente em termos de custos. Então, essa não é a minha preocupação quando invisto em Petrobras. Se a Petrobras fizer esses investimentos, que vão demorar 5, 10 anos, eu tenho convicção que lá na frente, daqui 5, 10 anos, quando essa reserva estiver entrando em operação, existirá demanda pelos produtos dela. Renováveis, eu acredito que é o futuro, mas é um futuro distante, né? Então vai demorar décadas para que a substituição da energia de combustíveis fósseis ela deixe de existir. Então essa não deve ser uma preocupação do acionista de Petrobras de longo prazo mesmo, porque 50 anos para mim é longo prazo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostaria de fazer um convite para vocês. Segunda-feira de noite aqui às 9 horas, às 9 às 8 horas, a gente vai estar fazendo uma live, tá bom? Com o meu assessor de investimento, a gente vai contar um pouco da minha carteira, é uma pessoa que me atende faz anos, tá bom? E a gente vai fazer uma live super especial sobre como construir uma carteira vencedora, tá bom? Vou botar o link aqui pra gente se ver segunda-feira e eu vou responder suas perguntas na live também, tá bom? Tchau, tchau!